Olá, estamos começando mais um TV Cidadã. Nossa entrevistada de hoje é Patrícia Rose Teixeira Moreira, ela que é psicóloga e arteterapeuta. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Patrícia, a gente já agradece a sua vinda aqui para falar sobre essa ciência, né, junto com a arte, que é a arte-terapia, e também falar um pouco da psicologia para a gente. Conta para a gente, para quem não conhece, o que é arte-terapia. Então, Isa, a arte-terapia ela é uma ferramenta terapêutica que auxilia o indivíduo a se conectar com suas emoções. De que forma? Através do desenho, da pintura, da colagem, da modelagem, das expressões corporais, o indivíduo vai estar falando dos seus conteúdos, de forma lúdica e criativa. Então, assim, se o indivíduo não consegue falar, você não consegue falar muito dos seus problemas, das suas tristezas, a gente oferece o recurso, né, artístico, plástico, e ele vai estar se conectando com as suas emoções de uma forma mais leve. Se ele fosse falar diretamente daquele problema, daquela dor, não sairia da mesma forma, sairia de uma forma mais leve. Ele consegue se conectar sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Que abrangências a gente pode ter desse uso da arte-terapia, por exemplo? Então, a arte-terapia ela não tem contraindicação. A gente está podendo utilizar com crianças, com adolescentes, com adultos, com idosos. O que a gente tem que ter cuidado é com que recurso, que material que você vai usar. Por exemplo, se a gente vai trabalhar com criança, eu não vou utilizar com criança um material como estilete, por exemplo, uma tesoura de ponta, uma cola que tem um cheiro mais forte, né? Então a gente vai ter esse cuidado com que recurso a gente vai estar utilizando, assim como o idoso. Também tem alguns materiais que não dá, se ele não estiver enxergando direitinho, apesar de que os idosos gostam muito de costurar, bordar, a gente não vai oferecer um recurso que ele vai ter dificuldade, ou sentar no chão, por exemplo. Então a gente vai adequando os materiais de acordo com a idade e com as condições do indivíduo, mas não tem contraindicação, a gente pode utilizar a terapia em todas essas esferas. E como acontece a identificação de problemas ou de coisas que a pessoa quer expressar por meio da arte-terapia? Então, hoje a arte-terapia já está em várias áreas, em vários campos. Então a gente já vê a arte-terapia em escolas, em hospitais, em empresas, em grupos operativos. Então a gente vai utilizando à medida que o indivíduo vai precisando. Então assim, eu não consigo falar das minhas emoções, eu posso oferecer um recurso que ele vai estar falando. Agora, o profissional precisa estar capacitado, então não é qualquer pessoa que vai utilizar a arte-terapia. Então a gente tem uma formação, tem especialização, para que o indivíduo se prepare para isso. Apesar de ser uma ferramenta que todo mundo tem acesso, todo mundo pode comprar uma caixa de giz, de cera, todo mundo pode comprar uma caixinha de lápis de cor, de tinta, mas como usar isso, de que forma, para trazer o benefício para o indivíduo, aí a gente precisa saber como. Os benefícios, as contraindicações, os cuidados. Pois é, e até algum tempo desse, virou um pouquinho de moda a gente comprar, por exemplo, uns desenhos de colorir, aqueles cadernos. O que é que você fala sobre isso? Então, nós até fazemos alguns trabalhos parecidos com aqueles na mandala. Nós temos uma sequência de mandalas, a gente trabalha com a pintura em mandala, mas tem um fim, tem um objetivo. Não é só uma paisagem e vamos pintar. Aconteceu muito de clientes trazerem para mim frustração, ansiedade, angústia. Por quê? Porque aquelas imagens são muito miudinhas, os espaços são muito pequenos. Então imagina uma pessoa ansiosa, tensa, perfeccionista, pintando aquilo ali. Ela entrava num processo de tensão tão grande, porque aqueles que têm o propósito de começar e terminar, é uma imagem grande, cheia de minúcias. Então ele entrava no processo e no final, para que a pintura? Para que o desenho? Né? E na arte-terapia tudo tem um porquê, tudo tem um significado. Então quando a gente faz um estudo de mandalas, que mandalas é um dos recursos que a gente utiliza na arte-terapia, o indivíduo, quando está pintando ou desenhando mandalas ou fazendo colagem com mandalas, ele vai estar falando sobre ele. Quando ele faz o desenho e pinta de dentro para fora, é um processo de expansão. Ele está falando de um movimento de abertura. Quando ele faz um movimento contrário, de fora para dentro, começa a pintar de fora para dentro, então ele está no movimento de internalização, de voltar-se para si. Né? Se o recurso é da direita para a esquerda, é um processo de expansão, indo em direção ao futuro. Então tudo tem um porquê, então tem um significado. Então não é só pintar por pintar, mas aí a gente tem algumas mandalas prontas que eu ofereço para os meus alunos, logo nos primeiros encontros do grupo, ou então quando o cliente está em nível de ansiedade, está meio perdido, porque a mandala traz foco, traz objetivo, traz centralização. Então eu ofereço esse recurso, que é a mandala para pintar, como aqueles desenhos de colorir. Mesma forma,
Só que tem um objetivo. A gente tem Não é só para passar o tempo, né? Tudo tem que ter um sentido, porque senão fica, né, perdido. E eu comprei vários livros daqueles para entender, né? E até ver se me servia, se contextualizava ou não. E muitos deles eu tenho lá e estão branquinhos, não uso, porque não tem a ver com a nossa proposta de trabalho. Entendi. E aí você me fala sobre grupos. Você falou também que o atendimento pode ser feito em grupo, como é esse atendimento e esse trabalho da arte-terapia? Então, a psicologia é uma das áreas que pode utilizar a arte-terapia. O fisioterapeuta pode estar utilizando, o terapeuta ocupacional, o assistente social, o pedagogo. Eu tenho nos meus grupos enfermeiros, médicos, várias áreas de educação, saúde, que vem utilizando a arte-terapia como ferramenta. Então, assim, eu utilizo em grupos e individual. Eu atendo, no meu consultório eu utilizo com clientes a nível individual e nos grupos a gente tem grupos operativos e temos grupos de formação. No grupo de formação eu coloco essas ferramentas para que eles aprendam como utilizar. E nos grupos operativos eles utilizam como recurso de autoconhecimento. Então tem as duas formas que a gente pode estar utilizando. Mas aí, assim, não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode estar utilizando esses recursos de arte-terapia, desde que seja com um profissional capacitado, né? Claro. Esse é o meu cuidado. Uma empresa, por exemplo, pode solicitar um arte-terapeuta que faça um projeto para funcionários, por exemplo? Sim, eu já fiz vários trabalhos em empresas que, em datas específicas, ou então momentos de muito estresse, precisa que faça um trabalho de desestresse, de tomada de consciência, de amplificação da consciência, de motivação, de trabalhar a liderança. Então, a arte-terapia vem como esse recurso, porque o colaborador, ele não vai falar das suas dificuldades, assim como o cliente, de qualquer forma. Então, quando a gente oferece os recursos de artes, os recursos expressivos, ele vai estar falando muito mais facilmente. Só que eu explico qual é a minha função, qual é o meu papel, e a gerência, o pessoal que contrata, precisa estar ciente daquilo ali, porque é um recurso importantíssimo e um material rico, né, que eu vou ter conteúdos da própria equipe. Mas aí eu explico qual é o objetivo e se for algo assim muito específico que o grupo não quer, por exemplo, que a liderança saiba o que está incomodando. Então a gente, né, tem a questão do sigilo e eu vou filtrar aquilo que eu vou passar para o pessoal, mas aí eles vão estar falando do que está incomodando, do que eles estão insatisfeitos, do que precisa melhorar, né, através da arte, de uma forma mais leve, que se a gente perguntasse, e aí gente, vamos lá, vamos falar do que está incomodando. Todo mundo calado, né, cara de paisagem. E quando a gente oferece, como é que você está se vendo no atual momento, né? Faz um trabalho coletivo, aí você vê como é que o grupo está trabalhando no coletivo. Aí vários recursos, dependendo muito da necessidade, eu vou oferecendo os materiais e a proposta, né? A gente às vezes traz um conto, uma música, uma metáfora, algo que impulsione essa tomada de consciência, né? Que é uma coisa leve. Se eu chegar, gente, olha, palestra, isso. Eles não mergulham, mas aí quando você traz uma história, né, uma fábula, um conteúdo que vem com a linguagem implícita, a gente vai trazendo. Acho que a arte não é uma linguagem chata, né? Acho que todo mundo se anima, né? E tem um estímulo quando se depara com algo artístico e quando pode fazer, né, algo artístico. Agora a gente tem que ver também que ainda esse conceito de arte, né, que as pessoas não têm, os estudiosos têm vários conceitos aí para arte. O que é essa arte que a arte-terapia trabalha? Então, eu sou apaixonada pela arte-terapia. E eu digo para as pessoas, meus alunos, que quem chega, quem bebe da água, não quer nunca mais parar, né? Então, assim, hoje a arte contemporânea, que a gente chama, ela está em todos os lugares. Tudo é arte. Então, assim, se eu juntar um monte de papel aqui e dizer, configurar aqui, é uma instalação, né? Juntar 2 sapatos, uma caixa, não, é uma instalação. É uma obra de arte, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito porque não me cabe, mas assim, a arte é uma forma de expressão. Se aquilo ali que eu estou colocando, falar de mim e falar algo sobre mim e tocar o outro, é uma comunicação. Né? Não importa, né, que os artistas... material, né? De que jeito foi feito. Duchamp, que é um artista, ele utilizou um mictório, né, como uma obra de arte. E ficou no museu por muito tempo, e inclusive ainda está. Então, assim, como assim? Né? Uma obra de arte. Como as pessoas questionam, né? Como questionam, mas a arte é inquestionável, ela é uma pura expressão.
né? E isso que eu coloco muito para as pessoas que fazem arte terapia. Eu não sei desenhar, Patrícia, eu não sei pintar, não sei colar. Gente, ó, aqui nem eu sei, viu? É isso que eu queria perguntar. Um arte terapeuta tem que saber, tem que ter dons artísticos, por exemplo? Não, muitos se descobrem lá. Que eu fico assim encantada, digo, meu Deus, eu vou possibilitando e eu ainda não me encontrei. Porque assim, muitos chegam limitados pelas crenças, né? Que eu não sei cantar. Quando tem a oportunidade que a gente trabalha com expressão também, vocal, corporal, se vê que lá atrás alguém disse que ele não sabia. Cala a boca que você canta muito ruim. Então a pessoa inibiu aquela expressão, calou aquela expressão. E que um dia ela precisou dar vazão. E quando ela tem a oportunidade, se descobre um passarinho, né? E aí muitas pessoas que passaram por mim, se perceberam artistas depois de alguns trabalhos. Eu tenho um exemplo assim, muito claro, que uma aluna que ela não conseguia fazer um trabalho de recortar. Assim, a gente deu um pontilhado, era para fazer uma casinha, ela não conseguia cortar na linha. Hoje em dia, essa moça, ela faz trabalhos de decopagem. O que é decopagem, né? Aquelas caixinhas, todas trabalhadinhas, que ela coloca bombons, coisas. Eu nunca vi uma caixa com um acabamento como o dela. Que eu fico olhando, como assim? Né? Então, no processo, ela foi desmistificando algumas crenças, entrando em contato com a sua potencialidade e com a autoestima. Alguém disse que ela não conseguia, que ela não sabia. Mas no nosso processo, a gente vai trabalhando isso. Eu posso, eu consigo. Porque tudo que você realiza de dentro para fora. Então, assim, não interessa se é bonito ou se é feio. Não interessa que é uma expressão e que comunica alguma coisa. Pronto. E aí as pessoas se percebem fazendo e vão tomando propriedade disso e vão percebendo que conseguem, que realizam, que ficou bonito. E se não ficou bonito, é o meu trabalho, é a minha expressão. É mais ou menos por aí. É verdade. E você fala tão bem da arte terapia, seus olhos brilham quando fala de arte terapia. E você publicou um livro, né? Tá aqui o seu livro, tá aqui do ladinho da gente, né? Qual foi o ano de publicação e qual é o número dessa publicação? Então, esse foi o ano passado, né? A gente lançou na Bienal o ano passado e no ano retrasado nós lançamos, eu e uma amiga lançamos 2, assim, esse e um outro. O outro era de técnicas de arte terapia e esse é Introdução à Arte Terapia. Então, esse livro, ele é uma junção de tudo que a gente trabalha na arte terapia. Então, a gente fala aqui sobre história da arte, falamos também sobre as propriedades terapêuticas, que é falando um pouco sobre desenho, pintura, colagem, modelagem. Falamos sobre criatividades, contos de fadas, vamos falando sobre cores, símbolos, formas. Então, a gente vai falando um pouco sobre tudo isso dentro desse livro. Então, ele é uma introdução. Ele já é a 4ª edição do meu livro de arte terapia, de Introdução à Arte Terapia. Né? E aí, sempre que vai acabando, aí eu vou fazendo uma reformulação, vou ajustando. Sempre tem mais coisa para colocar, sempre, né? Aí eu refaço. Aí não é sempre uma nova edição, né? Ele é uma reformulação. Eu sempre mudo alguma coisa para que traga novidades para as pessoas que estão querendo saber desse universo. É um filho, né? É sobre o seu universo de trabalho, né? É um filho, sim. Eu curto muito e me dedico muito à arte terapia. E as pessoas que passam por mim, assim, sentem isso e acabam recebendo essa vibração e dando continuidade. Porque a arte terapia, ela é apaixonante, porque você vê a transformação visivelmente nas pessoas e em você também, que é o mais importante, né? Porque todo mundo que passa pelo processo vivencia primeiramente, antes de aplicar no outro. Então, a transformação, ela é contínua. Sempre dá para ver pessoas se desenvolvendo, né? Sim, sempre. E qualidade de vida chegando, né? Sim. É verdade. Patrícia, já a gente vai falar mais sobre arte terapia, falar sobre o curso que você ministra. Também a gente vai falar sobre algumas dicas de psicologia e arte terapia para esses tempos que a gente está vivendo de estresse hoje em dia. Já, depois do intervalo. Até mais. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Eu fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né?
que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental. Em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Voltamos com o nosso TV Cidadã, estamos com Patrícia Rose Teixeira Moreira, ela que é psicóloga e arteterapeuta. Patrícia, no bloco anterior a gente estava falando sobre o seu livro. Onde é que ele está à venda, como é que foi essa produção independente? Diz pra gente como é que faz quem quiser ter esse livro. Então, o surgimento dele surgiu... O surgimento foi triste. O surgimento foi a partir da necessidade dos alunos terem um material. Como a arteterapia é uma ferramenta nova, então, assim, não tem muitas publicações sobre isso. Então, no meu processo, na minha caminhada, eu fui coletando conteúdos, informações e fui juntando o que seria adequado e interessante para os meus alunos. E aí, quando eu vi, estava numa formatação bem interessante, né? Meu esposo me incentivou e aí a gente organizou o primeiro. E aí, de lá para cá, a gente vem melhorando e inovando. Eu não disponibilizo em livrarias, em lojas, porque o consumo é muito interno para o meu público. Né? A gente vendeu na Bienal, em alguns lugares assim, em congressos a gente leva, mas quem tiver interessado pode estar adquirindo entrar em comigo. Contato, né? A gente vai colocar na telinha já o Isso. contato, né? Que é o seu telefone, o 9999-6647 Isso. e também o arteterapia.al@hotmail.com. Quem Isso. quiser é só entrar em contato, né? Estudantes também, né? De Isso. psicologia que quiser entrar nessa área. Você me disse que para trabalhar com arteterapia precisa ter uma formação específica, né? Me conta como entrou na sua vida, né? Você que é uma psicóloga por formação. Então, eu sempre fui muito curiosa e criativa. Então, na minha época da faculdade, né? Eu já tenho um tempinho já de formada, tenho 17 anos de formada. Então, eu senti a necessidade de trazer um recurso para os meus clientes falarem. Eu nem conhecia a arteterapia, né? Eu não tinha formação, não tinha nada a respeito da arteterapia. Então, eu levava para o meu consultório, para os meus atendimentos, o que eu chamava de kit de sobrevivência, que era uma caixinha de lápis de cor, uma caixinha de hidrocor, um pouquinho de massa, uma caixinha de massa de modelar, tesoura e revistas. Na época, eu só levava isso, nem tinta eu levava. E aí, assim, quando o cliente estava com dificuldade de falar, eu oferecia esses recursos para eles. E eles comumente falavam sobre como estavam se sentindo. Para ficar mais à vontade, né? Isso já era arteterapia e eu não sabia. Né? Quando eu me formei, né, aí veio a minha formadora, ela abriu 2 turmas aqui, que é a Márcia Mello. Ela veio de São Paulo, fez 2 turmas aqui. E na primeira eu não consegui, quando eu soube já estava fechada a turma, já tinha iniciado. E aí na segunda eu consegui fazer minha formação, né? E aí fiz com ela e a partir da minha formação eu já me apropriando do conteúdo, já sabendo como é que a coisa acontecia, comecei a investir, estudar mais e logo que eu fui liberada, porque a gente passa por um processo, né, na formação, de você estudar, se preparar para dar cursos de formação. Aí foi quando eu comecei a dar meus cursos de formação. E logo depois eu me preparei para a especialização. Então eu sou especialista em arteterapia. Já dando formação, eu fui para Recife, passei 2 anos fazendo a especialização de arteterapia para me capacitar. Então, assim, eu sinto que esse caminho é necessário. A gente precisa fazer uma formação, que a gente se trabalha muito, o indivíduo se trabalha muito na formação, que na especialização não consegue isso, porque o fluxo é maior, né? Uma especialização é em faculdade, a carga horária, apesar de ser maior, mas você vê vários conteúdos, várias disciplinas independentes que a gente não vê na formação ou vê de uma outra forma, né, que os dois se completam. E aí, a partir daí, eu comecei realmente a investir nisso, né, e dando meus cursos de formação, preparando as pessoas para que utilizem essa ferramenta de forma adequada, que é um cuidado que eu tenho, que eu prezo muito,
né, para que as pessoas que utilizem a arte-terapia, elas se preparem. O meu livro, eu chamo muito de uma bíblia, de um manualzinho, porque ele é o básico, mas a gente não pode ficar aqui. Tem muitos outros teóricos que eu faço uso, a Ângela Filippini, que é do Rio de Janeiro, da Clínica Pomar, é uma especialista maravilhosa, que traz muito conteúdo, Patrícia Pina e tantas outras profissionais que estudam e que trazem referências importantes e que a gente precisa estudar. A gente não pode ficar só aqui, né? Mas é importante que a gente invista nesse caminho. Pois é, e falando de estudar, a gente tem um curso que é ministrado por você, né, outros profissionais também, de arte-terapia. Isso. Diz pra gente como é esse curso, né, o que é que tem de conteúdo programático, qual é o público também. Então, você está até com um materialzinho Tô, sim. aí, né? Que fala exatamente, é um resumo do que a gente aplica. Então, no curso, que é a compilação desse livro, a gente vê o básico da arte-terapia. Então, nós estudamos um pouco de história da arte, né? Fazemos referências a alguns artistas. De que forma? Para quê? Porque a vida daqueles artistas, a forma como eles expressavam, estava falando deles. Então, quando a gente configura uma imagem, a gente está falando da gente. Então, isso é terapêutico. Né? Van Gogh, Picasso e tantos outros, quando eles expressavam, eles estavam falando da gente. Então, no curso a gente faz um estudo disso. A gente estuda as propriedades, que é o que eu chamo de propriedade do desenho. Então, a gente estuda desenho, não como desenhar, mas assim, os recursos dos materiais. Um lápis de ponta fina, um giz de cera, um pastel a óleo, um pastel a seco, um hidrocor. Tudo isso tem uma importância. Não é pegar qualquer um e fazer. Então, se eu sou uma pessoa muito controladora, então eu vou procurar mais um lápis que tenha uma ponta. Por quê? Porque aquilo ali vai me dar um controle, uma segurança. Aí o profissional vai oferecer um material que não dê tanta segurança e controle para ele. Por exemplo, um pastel. Pastel é um tipo de giz que não tem uma pontinha fina. Né? Então, vai estar trabalhando a frustração dele. Então, como é que eu vou saber disso? Estudando. Então, a gente vê as propriedades, né, que é desenho, pintura, colagem, modelagem. A gente estuda criatividade, a gente estuda símbolos, formas e cores, que eu chamo de tripé da arte-terapia, que a gente precisa entender. Porque símbolos, formas e cores. Porque quando você faz um desenho, é um símbolo, é uma imagem. Ela vai ter cor e ela vai ter uma forma. Então, esses 3 elementos, eles configuram o que você precisa estar comunicando. E o facilitador precisa saber um pouco sobre isso. Né? E aí a gente vai estar estudando contos, mitos, o estudo de mandalas. Então, a gente faz uma leitura ampla de tudo que tem a ver com essa expressão artística e plástica. O tempo de duração e esse público do curso. Então, o público eu delego como pessoas de área de saúde, de educação e de humanas. Aí já chega assim, uma pessoa que não é dessa área. Eu posso fazer, qual é o seu propósito? Né? Porque é uma ferramenta que você vai se capacitar. E o que é que você vai fazer com isso? Eu quero para autoconhecimento. Ok, aí durante o processo de autoconhecimento ela percebe que tem uma habilidade de trabalhar com grupos. Aí diz, eu quero começar a trabalhar com grupos. Ok, na minha igreja eu tenho um grupo de mulheres. Eu queria fazer um trabalho, ok. Né? Então a gente se prepara para trabalhar com aquele público, vendo a condição do público, né? Aquilo que eu já tinha dito, contraindicação, indicação, é um público vulnerável, é um público que tem problemas com bebida, é um público que... Né? O que é que a gente vai estar possibilitando de ferramenta para esse público? E aí as pessoas vão se aprimorando nesse aspecto. Então, não tem contraindicação para as pessoas que façam o curso. A gente vai alinhando naquilo que é o que o indivíduo quer e o que a gente pode oferecer. Porque muita gente vem para o curso, logo uns 3, 4 primeiros meses, não era isso que eu queria. Né? Isso acontece muito e eu já fico esperando. Por quê? Porque o curso de arte-terapia, ele mexe muito. Porque você vai estar vivenciando todo o conteúdo na prática. Então, ali você vai estar entrando em contato com suas dores, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com as suas frustrações. Então, quando você entra em contato com aquilo ali, às vezes você não está no momento. Quando você vai para a terapia, né, para o processo psicoterapêutico com o psicólogo, você já sabe que você vai mergulhar. Mas quando você vai fazer um curso, você olha e diz, não, é um curso. Só que é um curso altamente vivencial. A minha proposta é vivencial. Então, você vivencia e estuda ao mesmo tempo. E no final você sai com uma bagagem, né? Teórico, prático e vivencial. E aí, assim, as pessoas às vezes desistem no início porque não estão preparadas. E quem consegue chegar até o fim, né, concluir, sai preparado para realmente aplicar. Tempo? Então, o curso, você perguntou, 18 meses, é 1 ano e meio. Né? E nesse prazo a gente vê teoria, prática e vivência. Temos 2 workshops, que a gente chama workshops práticos. A gente se retira
da cidade. A gente vai para um lugar mais afastado, para o campo, numa praia. E lá ficamos sexta à noite, sábado o dia todo e domingo até a hora que o corpo aguenta. A gente só tem hora de acordar. Dormir a gente não... Quando para todos os trabalhos, quando realmente a gente já concluiu. Porque é um trabalho mais intenso, são técnicas mais profundas, né, que exigem mais tempo. E aí depois do workshop nunca... É uma imersão mesmo, né? Isso. Ninguém volta da mesma forma. Que legal. Porque você mergulhou, né? Você mergulhou, quem se permite, é claro, né? É esse encontro com você. E aí temos 2 workshops, um mais ou menos no meio do curso e o outro no final. E aí você vê a diferença. Né? E aí o curso é acoplado dessa forma, com 2 workshops, aí tem apresentações de trabalhos, que eu chamo de seminários, que acontecem em 2 momentos. Você vai ser incentivado a aplicar uma técnica no seu próprio grupo. Então, você já tem vivenciado algumas técnicas, você vai ser incentivado a preparar. Então, todo o movimento você vai preparar no seu grupo. No final do curso, você vai fazer essa mesma preparação, mas você vai fazer em outro grupo que você não conhece, que já sai da sua zona de conforto, né? Que aí é a técnica final, que é o objetivo do curso, é que você se prepare para aplicar e preparar. E eu só vou saber se você está preparado vendo você fazer. Então, a gente tem o primeiro momento, né, que é dentro do seu grupo, e o segundo momento que é fora, em outro grupo, que é outro grupo que vai estar te avaliando, né, que já é mais difícil. Mas aí o curso acontece nessa formatação. Que bom. Agora, a gente está em pleno 2018, já chegando em 2019, aí as pessoas ainda têm um grande receio de buscar ajuda psicológica, por exemplo. Você é uma profissional na área, você sabe disso. É tanto que a arte-terapia ajuda nisso, né? As pessoas se expressarem, de tentar, né, enxergar o seu eu, seu interior, né? E a gente está num período também muito difícil. A gente está num período eleitoral aí, onde famílias brigaram, amigos brigaram, até mesmo casais brigaram por causa da polarização política. E como a arte-terapia, como você como arte-terapeuta pode dar um conselho para essas pessoas e até buscar mesmo a arte-terapia para ajudar nisso e juntar novamente as pessoas? Isso é um tema bem difícil, né? Domingo a gente já tem, né, a eleição aí, temos que escolher. Nos meus grupos eu tenho passado por algumas situações assim, porque as pessoas realmente se dividiram, né? Os prós e os contras. Né? E assim, eu prefiro ser apolítica, né? Nos meus grupos eu prefiro não discutir esse tema, porque política, religião, futebol a gente não discute. Cada um tem sua opinião e sua crença. Mas eu percebo que muitas pessoas têm encontrado hoje na política uma forma de expressão, né? Que eu tenho visto assim, pessoas falando na rua, pessoas que não tinham uma certa postura de se comunicar, que estão falando. Eu acho isso bom, né, porque é um canal onde as pessoas estão expressando, de alguma forma, suas inquietudes, eu acho isso interessante, mas sem perder o respeito pelo outro, que é o mais importante, né, que é o mais importante. E aí, assim, quem é de direita, quem é de esquerda, minha gente, eu acho que que seja escolhido o que é melhor para a gente, né, o país está em crise, nós precisamos que as pessoas se olhem e vejam o comum. Né? E na arte-terapia, assim, as ferramentas expressivas, a minha sugestão é que as pessoas procurem entrar em contato consigo mesmas. Né? Se estão muito inquietas, muito ansiosas, se retirem, vão desenhar. Desenhar mandalas é uma ferramenta muito boa, pintar mandalas, até porque as mandalas elas são estruturadoras, organizadoras. Então, assim, um papel em branco mesmo, um círculo, você pintar, desenhar, expressar aquilo ali, de fora para dentro, de dentro para fora. Individualmente, ou se você tiver pessoas que façam isso em conjunto, pessoas que pensam igual a você, que você possa estar fazendo isso. Mas assim, eu sei que as pessoas não estão muito para o coletivo, eles estão mais para a sua briga individual, dos seus posicionamentos. Né? Dentro da psicologia, eu tenho visto muito esses dias os clientes trazendo que estão com muitas dificuldades com família, por conta disso. Né? Então, assim, tem coisas que não adiantam a gente discutir. Então, a minha sugestão é que as pessoas se voltem para si, né? Vejam o que é melhor para si, para não entrar nessa energia e se descaracterizar, e se estressar, e se despersonalizar do que você acredita. E se unir novamente, né? Pois é, que é o mais importante, né? O bem maior. Patrícia, obrigada por sua vinda aqui. A gente já deixa o convite para vir outras vezes. Sim. Também, em outros projetos, também em outros cursos que você ministrar. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada também, telespectador do TV Cidadã.